Você já ouviu aquela frase: o tempo cura tudo? Pois é, nem sempre é assim. Essa é a história de uma mulher que teve a vida despedaçada pelo homem que jurou amá-la para sempre. Ele a deixou sozinha quando ela mais precisava. Ele virou as costas no momento mais delicado da vida dela. E durante 20 longos anos, ela juntou os pedaços do próprio coração para seguir em frente. Mas o destino sempre encontra um jeito de surpreender. 2 décadas depois, aquele mesmo homem que um dia destruiu seus sonhos, voltou. E voltou de joelhos, implorando por algo que já não estava mais ao alcance das mãos dele. O que aconteceu para ele se arrepender tão amargamente? E será que o coração dela ainda tinha espaço para perdão? Ou a ferida era profunda demais para cicatrizar? Prepare-se, porque a história de hoje vai mexer com todas as suas emoções. Meu nome é Helena, tenho 42 anos, e antes de começar essa história que mudou a minha vida para sempre, eu quero pedir a você que está me ouvindo agora: se inscreva no canal, deixe seu like e me conta aí nos comentários de onde você está assistindo essa história. Eu adoro saber até onde as minhas palavras conseguem chegar. Agora, se prepare, porque o que eu vou te contar não é apenas uma história qualquer. É um pedaço da minha vida, uma ferida que levou 20 anos para cicatrizar, ou pelo menos, eu pensei que tinha cicatrizado. Quando eu tinha apenas 22 anos, eu era uma jovem cheia de sonhos. Eu acreditava no amor como se ele fosse a coisa mais pura e verdadeira do mundo. Eu estava noiva de Renato, o homem que eu acreditava ser o amor da minha vida. Eu imaginava um futuro perfeito ao lado dele. Uma casa cheia de risadas, filhos correndo pelo quintal, promessas eternas que nunca seriam quebradas. Mas a vida nem sempre é como nos contos de fadas, não é mesmo? Tudo aconteceu de repente. Eu descobri que estava grávida. Era o que eu mais queria, um pedacinho do nosso amor crescendo dentro de mim. Eu esperava que ele ficasse feliz, que me abraçasse e dissesse: vamos construir nossa família, juntos. Mas a reação de Renato foi outra. Foi um soco na alma. Ele me olhou nos olhos e disse que não estava pronto. Que ter um filho estragaria os planos dele, que eu precisava entender que ele tinha sonhos maiores, e que eu não fazia mais parte deles. Naquela noite, o homem que eu amava, que prometeu me proteger, simplesmente virou as costas e foi embora. Eu fiquei sozinha, grávida, com o coração quebrado em 1000 pedaços e sem ter para onde correr. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu tive que ser forte quando só queria desabar. Cada dia era uma batalha entre a dor e a necessidade de seguir em frente pelo meu bebê. A cada ultrassom, a cada chute dentro da minha barriga, eu lembrava que aquele pequeno ser não tinha culpa da covardia do pai. E assim, com lágrimas nos olhos, prometi a mim mesma que eu nunca deixaria meu filho sentir o abandono que eu senti. Eu reconstruí minha vida, pedra por pedra, cicatriz por cicatriz. Passei noites sem dormir, trabalhei em 2 empregos, aprendi a ser mãe e pai ao mesmo tempo. A dor de ter sido deixada ainda morava em mim, mas eu me recusei a deixar que ela me destruísse. E foi assim, até que 20 anos depois, quando eu já acreditava que nada mais poderia me surpreender, o passado bateu à minha porta. E ele, o homem que um dia destruiu minha vida, estava ali, de joelhos, implorando perdão. E é aí que a verdadeira história começa. Era uma tarde comum de sábado. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi a campainha tocar. Não esperava ninguém. Caminhei até a porta, enxugando as mãos no avental, sem imaginar que minha vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Mais uma vez. Quando abri a porta, senti minhas pernas tremerem. Era ele. Renato. 20 anos haviam passado, mas eu reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Ele parecia diferente, marcado pelo tempo, os olhos carregados de um peso que eu não sabia identificar. Mas era ele. O homem que um dia eu amei, e que me abandonou quando eu mais precisei. No primeiro instante, meu coração disparou. Uma mistura de raiva, dor, surpresa e confusão. Eu fiquei muda, tentando entender se aquilo era real ou algum pesadelo do qual eu precisava acordar. Renato respirou fundo, como se precisasse de coragem para falar. Helena, por favor, eu preciso falar com você. Minha primeira reação foi fechar a porta. Parte de mim queria que ele desaparecesse, que o passado não tivesse a audácia de invadir a vida que eu tanto lutei para reconstruir. Mas algo dentro de mim
me impediu. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse a necessidade de finalmente ouvir as palavras que eu esperei por 2 décadas. Com um nó na garganta, eu apenas disse: fala logo, Renato. O que você quer depois de tudo? E então ele fez algo que nunca imaginei ver. Ele se ajoelhou bem ali, na minha porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e disse: eu errei, Helena. Eu fui um covarde. Passei 20 anos tentando fugir da culpa, tentando me convencer de que tinha feito a escolha certa. Mas nada apagou o que eu fiz com você. Eu te imploro, me escuta, me dá uma chance de reparar. Meu coração doeu como se a ferida tivesse sido aberta de novo. Eu senti a voz tremer quando respondi: 20 anos, Renato. 20 anos para perceber que destruiu a minha vida? Agora você aparece, esperando o quê? Perdão? Como se tudo tivesse sido só um erro bobo. Ele abaixou a cabeça, sem conseguir me olhar nos olhos. E por um instante, eu vi não o homem que me abandonou, mas um estranho. Um homem carregado de arrependimento, marcado pela vida, quebrado pelo próprio passado. Mas o que ele não sabia é que nesses 20 anos eu aprendi a viver sem ele. E talvez, só talvez, eu não estivesse pronta para reviver tudo aquilo. Com a voz firme, eu disse: entra. Se quer falar, fale. Mas saiba, nada do que disser vai apagar o que eu vivi por sua causa. E naquele momento, eu percebi. Essa história estava longe de terminar. E as palavras que ele diria a seguir mudariam tudo mais uma vez. Renato entrou na minha casa devagar, como se cada passo fosse um pedido de desculpas. Sentei-me no sofá, de braços cruzados, tentando manter a calma, mas meu coração estava uma tempestade. Eu não sabia se gritava, se chorava ou se simplesmente pedia para ele sumir de novo. Ele se sentou à minha frente, as mãos trêmulas, e respirou fundo antes de falar. Helena, eu nunca deveria ter te deixado. E eu sei que nada do que eu disser vai apagar a dor que causei. Mas eu preciso te contar a verdade, porque você merece ouvir tudo. Eu franzi a testa, confusa. Verdade. Depois de 20 anos. Ele não tinha apenas me abandonado. Que mais poderia existir nessa história? Renato abaixou a cabeça e começou. Na época, eu estava sendo pressionado pela minha família. Eles nunca aceitaram nosso relacionamento. Quando você engravidou, eles me deram um ultimato. Ou eu te deixava, ou eles acabariam com minha vida profissional, com tudo que eu tinha. Eu fui fraco, escolhi o caminho errado. Escolhi o dinheiro, a carreira, e deixei o amor da minha vida para trás. Suas palavras me atingiram como facas. Eu queria acreditar que havia um motivo maior para a covardia dele, mas parte de mim só sentia mais raiva. A verdade é que ele tinha escolhido, e não tinha escolhido a mim. Com lágrimas nos olhos, eu disse: Renato, você teve a chance de lutar por mim, por nós, mas preferiu salvar a própria pele. Eu passei noite chorando, eu senti o peso do mundo sozinha. Você nem sequer ligou para saber se o bebê estava bem. E agora quer que eu acredite que está arrependido? Ele segurou o rosto com as mãos, a voz embargada. Eu mereço seu ódio, Helena. Mereço cada palavra dura que disser. Mas não teve um único dia nesses 20 anos em que eu não pensasse em você. E no nosso filho. Eu te juro, eu tentei seguir em frente, mas a culpa nunca me deixou viver. Eu respirei fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Parte de mim queria gritar que era tarde demais. Outra parte, só queria entender por que o destino tinha trazido aquele homem de volta para minha vida, justo agora, quando eu finalmente tinha encontrado paz. E então, ele disse algo que gelou minha alma. Eu não voltei só para pedir perdão, Helena. Eu voltei porque preciso te contar algo sobre nosso filho. Algo que pode mudar tudo entre nós. Meu coração parou por um segundo. Eu sabia que a partir daquele momento, nada mais seria igual. Quando ouvi Renato dizer que tinha algo sobre nosso filho, minhas mãos gelaram. Por 20 anos eu lutei sozinha para criar aquele menino, para que ele nunca sentisse a dor do abandono. E agora, aquele homem que sumiu no momento mais importante, estava prestes a me contar algo que poderia virar tudo de cabeça para baixo outra vez. Eu engoli em seco e perguntei, com a voz firme, mesmo que por dentro eu estivesse desmoronando: do que você está falando, Renato? Ele respirou fundo, olhou nos meus olhos como se buscasse forças, e disse:
Helena, eu estive por perto mais do que você imagina. Eu nunca tive coragem de aparecer, mas acompanhei a vida do nosso filho à distância. Ele não sabe que eu sou o pai dele. Mas agora ele está procurando por mim, sem saber quem eu realmente sou. Meus olhos se encheram de lágrimas. Um misto de raiva e dor percorreu meu corpo. Eu gritei. Você teve a chance de ser pai. Teve a chance de estar presente em cada passo, em cada aniversário, em cada noite em que ele chorou querendo um pai, e escolheu fugir. Agora que ele cresceu, você quer ser herói? Quer ser lembrado como o pai que nunca foi? Renato chorava, a voz embargada. Eu não quero ser herói, Helena. Eu só quero consertar o que destruí. Sei que não mereço perdão, mas por favor, me deixa falar com ele, me deixa pelo menos explicar a verdade. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo, sentindo o peso de 2 décadas de dor e abandono. O coração de mãe gritava que meu filho merecia a verdade. Mas a mulher ferida dentro de mim não sabia se seria capaz de ver aquele homem ao lado do nosso garoto sem lembrar de todo o sofrimento que ele me causou. Por fim, enxuguei as lágrimas, olhei para Renato e disse, com a voz trêmula, mas decidida: você pode tentar falar com ele, mas perdão, Renato, perdão é algo que talvez eu nunca consiga te dar. Ele assentiu, cabisbaixo, aceitando o pouco que eu estava disposta a oferecer. E naquele momento eu percebi que o passado não se apaga. Ele só encontra novas formas de doer ou de ensinar. E a vida, por mais cruel que seja, sempre nos coloca cara a cara com as escolhas que fizemos. Se essa história tocou seu coração, eu te convido a se inscrever no canal agora mesmo, deixar o seu like e me contar nos comentários. Você teria perdoado Renato depois de tudo? A sua opinião pode ajudar muitas outras pessoas que vivem histórias parecidas.